Dia Internacional da Mulher, e a gente segue agora falando sobre o assunto, porque uma pesquisa apontou que mulheres ainda ganham cerca de 34% ou menos que os homens que exercem a mesmíssima função. Isso ainda continua preocupando muito, infelizmente. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com a defensora pública, doutora Flávia Albani, que já está aqui com a gente. Doutora Flávia, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para falar de um assunto tão importante na data de hoje. Pois então, doutora Flávia, a gente tem aí a situação, né? Essa questão dessa diferença, né? É triste, isso ainda em 2023 está acontecendo. Bom, a gente vê isso principalmente no setor privado, né? Eu acredito que no setor público não tem essa distinção ainda. Como é que é feito isso? Então, realmente é algo preocupante, né? Essa diferença salarial, ela é um tipo de violência institucional de gênero, porque é uma violência praticada por instituições, né, contra as mulheres. Mulheres exercendo as mesmas funções do que os homens, né, tão capacitadas tecnicamente quanto e ganhando um salário inferior. O que fere aí a nossa Constituição Federal, fere também o artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, que veda qualquer tipo de diferenciação salarial por motivo de gênero e outros. Então, essas condutas, elas são ilegais, né? As mulheres que são vítimas dessas condutas, elas devem estar procurando auxílio de instituições para obter a orientação, e organismos como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho também deve estar investigando e verificando esse tipo de situação para, se for o caso, haver a punição da empresa. Você falou em setor público e setor privado. Realmente, esse tipo de conduta ele acaba sendo mais presente no setor privado. Mas não quer dizer que no setor público as mulheres também não sofram violência nos seus locais de trabalho. Inclusive também com dificuldades para chegar a cargos de poder, a cargos de gestão, além de assédios, desqualificação e outras situações. Então, essa violência no ambiente de trabalho, que, como eu disse, é uma violência institucional de gênero, ela ocorre tanto no setor público quanto no setor privado. Olha aí, ó, essa informação é importante, doutora. E a gente tem também a situação, né? Você falava ali sobre a questão da legislação, né? A gente tem as políticas, né, para as mulheres e tal. Infelizmente, às vezes, na teoria é uma coisa, na prática a gente vê outra, né? Mas e a questão da legislação especificamente sobre essa questão da remuneração, né? Porque aí a gente vê a materialidade dessa discriminação muito berrante aí, né? Digamos assim, né, doutora? Exatamente. Então, lá na Constituição Federal, nós temos dispositivos trazendo o princípio da igualdade entre homens e mulheres. Na consolidação das leis do trabalho, nós temos o artigo 461, que veda a diferenciação salarial para pessoas que exercem as mesmas funções, essa diferenciação por motivo de gênero, deficiência e outras situações. E hoje, dia 8 de março, o atual governo federal entregou um pacote de medidas que vai ser apreciada pelo Congresso Nacional, e dentre essas medidas está também a questão da proteção da mulher no ambiente de trabalho e especificamente nessa questão salarial. Então, como foi entregue hoje, né, nós estudiosos da matéria ainda não tivemos tempo hábil de analisar tecnicamente, mas foi entregue esse pacote de medidas e, ao que me parece, são medidas enérgicas que objetivam também proteger ainda mais a mulher desse tipo de violência no ambiente de trabalho. Ah, muito bem, é verdade. Essa notícia é importante. Agora a gente tem que acompanhar exatamente os detalhes, né? E o que chama a atenção é que no país as mulheres são maioria, né? Então fica mais evidente ainda justamente
essa proteção das mulheres. Hoje, no dia de hoje, doutora, a gente falava também sobre a questão da mulher e o próprio trabalho, né? Em relação, muitas vezes, à maternidade também, né? Que acaba sendo um empecilho, né? Sem a maternidade, ninguém estaria aqui, né? Só para lembrar o pessoal que está nos acompanhando, né? Todo mundo tem uma mãe e acontece que daí a mulher quer trabalhar, né? E a gente vê aí situações, né? Principalmente na área privada, né? Ferindo aí os direitos, pedindo para as mulheres voltarem mais cedo naquele período de amamentação, por exemplo, né? Ou discriminando na hora de contratar, sendo que a mulher já tem filhos, né? Ou depois, quando volta dos direitos, as mulheres que acabam engravidando são demitidas, né, por birra dos patrões. Ainda tem uma situação muito a caminhar nesse sentido também, né, doutora? Exatamente. Esse é mais um tipo de discriminação que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho. Como você mesmo disse, muitas mulheres têm dificuldade de chegar a cargos de poder, a cargos de gestão. Muitas mulheres, às vezes, não são contratadas no caso das empresas privadas, né? Ou até mesmo no caso das empresas públicas, em que pedem serem concursadas, elas sofrem violências, como são colocadas no ostracismo, quer dizer, elas são colocadas na invisibilização, não têm a sua capacidade técnica aproveitada da maneira como deveria, né? Não são incluídas em grupos de trabalhos. Então, isso também acontece no setor público. Exatamente por conta dessas ideias, né, desses estereótipos de que a maternidade seria um impeditivo para o crescimento profissional da mulher, que seria um impeditivo da capacidade, da qualificação técnica da mulher. Então, a questão da licença maternidade, a questão dos direitos da gestante, da parturiente, a questão da gestante, da mulher que acabou de ter o filho poder estar amamentando. Muitas empresas acabam não tendo essa compreensão e, no caso do setor privado, não contrata, ou até mesmo no caso do setor público, apesar de ser uma servidora pública concursada, ela sofre essa invisibilização, esse ostracismo, esses obstáculos para chegar aos cargos de poder. Então, realmente é uma discriminação muito séria, muito antiga, porque é o que você disse, né? Todo mundo tem uma mãe. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque uma mulher nos colocou no mundo. É verdade, é verdade. Doutora Flávia, para a gente concluir, só para o pessoal que está nos acompanhando, principalmente as mulheres, né? Em todo o país a gente tem esse trabalho da Defensoria Pública, né? Que procurem aí, né, os seus direitos através da Defensoria. Eu já ouvi muitas mulheres falarem, mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, né, por uma discriminação que eu sofri. Eu acho que a Defensoria Pública tem esse papel, tem esse trabalho, né? Só para a gente concluir, doutora. Sim, se você é mulher, está sofrendo de violência, não apenas no ambiente de trabalho, tá? Mas no ambiente doméstico ou em qualquer outra situação, você pode estar procurando a Defensoria Pública, seja a Defensoria Pública da União, se a causa for da Justiça Federal, ou a Defensoria Pública do Estado, se a causa for da Justiça Estadual. Então, procure no site os contatos de atendimento da Defensoria Pública. Se for o caso também, alguma situação no trabalho, procure o Ministério Público do Trabalho, procure organismos e órgãos de proteção das mulheres, então, canais de proteção das mulheres, sindicatos, né, caso a sua categoria tenha um sindicato organizado, todos esses organismos e instituições que podem estar orientando e auxiliando a mulher que sofre esse tipo de violência. Importante que as mulheres não se calem, né, para que a gente possa um dia chegar aqui e falar de assuntos, né, que sejam mais agradáveis do que essas discriminações muito tristes. Obrigado, viu, doutora Flávia? Parabéns pelo trabalho, muito obrigado por conversar com a gente, tá bom? Eu que agradeço pelo espaço e deixo aqui um abraço carinhoso para todas as mulheres que estão nos assistindo. Obrigado, doutora Flávia. Até a próxima.